Olha o robozão que vem me atacar. Ai, socorro, alguém vem me ajuda. Sorte que hoje é quinta e está no ar. Os manos do MRG vêm pra me salvar. Didi, Beto e Afonso e a Creuza na edição. Robô, você vai apanhar. Toma essa, robô, começa a correr. Porque eu entrei no site, cliquei no play. Lá vem o MRG pra me proteger. Só que se atrasar, eu me ferrei. Bom dia! Boa noite, Homem-Aranha! Boa viagem! Estamos começando mais um Matando Robô Gigante. Excellent! Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com... Afonso, eu queria o bumbum do Homem-Aranha Solano. Oh, geez, look at the butt on that. Yeah, he must work out. E diretamente de Brasília... Diogo, ficaram faltando 2... Braga. E hoje, senhoras e senhores, temos uma nova convidada no Matando Robô Gigante. Eu sou Vivi Maurei, eu sou autora, editora e não podcaster, mas eu gosto de brincar disso também. Wow, is very nice. Olha lá, o Afonso não gosta de outros autores aqui, porque é competição com ele, sabe qual é? Eu tô roubando o Thunder dele. Mas o meu ego, ele é tão grande que cabem outros autores menores também. Sacanagem! Eu fiquei um pouco fixado no bumbum do Homem-Aranha, que ele tem um bumbum redondo. Eu queria dar meus parabéns ao Tom Holland aí, amigo do programa. Capitão América é melhor. Ele fazia ginástica olímpica, não fazia? Fazia, dançava, mas a Vivi lembrou, o America's Ass é um belo competidor aí. Se tem uma coisa que a América do Norte, Vivi, não é conhecida por bumbuns bonitos. Isso é bem verdade. É verdade. Americanos normalmente têm bunda negativa. Isso nós temos mais propriedade. O brasileiro, a América do Sul em geral. Nós temos os bumbuns mais bonitos. Você sabia que o Roberto, a bunda do Roberto era algo comentado no jantar na minha casa, na minha adolescência. Say what? Era primeiro que o incômodo começava porque o meu pai e minha mãe não entendiam por que diabos o Roberto usava a bermuda no meio da perna. Eu sempre tomava esporro do pai do jogo, era foda. O Roberto entrava lá em casa e meu pai e minha mãe mandava: levanta a bermuda. Porra, tá entrando pelado aqui, pau pra fora, camisa aí por cima. O Beto era funkeiro? Você era meio funkeiro, assim? Ah. Ele é funkeiro até hoje, pô. Ele é só desleixado, gente. E, na verdade, ele é desleixado com um problema físico. E aí era o comentado. E chegou uma época que meu pai e minha mãe não entendiam o porquê do Roberto andar com a calça riada. E aí surgiu o comentário de que, assim, o Roberto deve ter a bunda negativa, por isso que a calça dele fica... Caralho. Está no ar Apenas os Fatos, com J. Jonah Jameson, onde os ouvintes debatem os problemas da nossa cidade com o vencedor do Prêmio Pulitzer. 2 vezes! 2 vezes. Vencedor do Prêmio Pulitzer, antigo editor do Clarim Diário. Ei, fala do livro! E, como sempre, se você encomendar o livro do Sr. Jameson, Spider-Man, Perigo ou Ameaça, em até 24 horas após a transmissão, ganha uma cópia autografada sem custo adicional. Nada personalizado, nem vem, não adianta pedir. Senhoras e senhores, 5 anos depois do blip, finalmente estamos de volta ao universo Marvel, meus amigos. Mas dessa vez, Afonsinho, Didi e Vivi, estamos longe de casa com o senhor Homem-Aranha. Vivi Mauri, por favor, traga-nos a sinopse de Homem-Aranha longe de casa. Então, vamos lá. Acabou o ultimato. Aí o Peter Parker agora vai sair de férias, uma excursão de férias com a escola, com a turminha da escola, com os professores. Outra excursão? Outra excursão. E dessa vez ele está muito feliz. Jogo, no colégio a gente tinha muita excursão também. Só que não tinha nenhum Homem-Aranha. Porra nenhuma. Minha mãe nunca deixou eu ir à excursão do colégio. É porque é diferente lá o esquema deles, né? No verão. Eu não esqueço... Você vê como é que a gente vai se destacando de forma negativa no colégio. Eu não
esqueço da excursão que a gente fez. Eu acho que foi ao departamento de medicina de alguma universidade. O FRJ. Do FRJ. Aí, vamos na UFRJ? Vambora, não sei o que. Aí chegou lá, o professor ou professora, quem quer ver os corpos lá abertos? Aí eu levantei a mão felizão. Eu olhei em volta, tipo, ninguém levantou a mão. Eu, o que tem de errado comigo, mamãe? Mas aí, Vivi, o Homem-Aranha vai viajar aí com a turminha dele. Vai viajar com a turminha dele para a Europa, bem longe de casa. E ele finalmente está feliz que vai, né, tirar um pouco esse peso de ser o super-herói da vizinhança, vai poder ficar um pouco quieto na dele e poder falar a verdade pra garota que ele gosta, falar dos seus sentimentos e quem sabe conseguir algo mais aí. Só que ele não contava com a presença de um cara muito misterioso. Parece que veio de outra terra, um herói da outra terra, e consigo vem também uns elementais, uns monstros bizarros que estão acabando com a terra daqui. E aí ele tem que combater e acabou férias. E acabou tudo que ele pode falar pra Mary Jane. Não é um spoiler, é só porque dá tudo um problema e ele tem que resolver agora. Tu tem certeza que tu é escritora mesmo? Olha só, eu gostaria de abrir o programa elogiando o filme, gostei bastante. Eu, no programa sobre o Homem-Aranha anterior a esse, né? Como é que era? Perto de casa? De volta pra casa. De volta pra casa, né? Obrigado. Thank you. Host da MRG. Com a bunda negativa, mas aqui é só positivo. Beta só pra frente. Mas eu, no nosso programa do Perto de Casa, eu disse que eu tinha achado esse filme o melhor filme de super-herói que eu já tinha visto. Assim. Eu acho que o vilão não é perfeito, nada é perfeito, mas dentro de tudo que a gente tinha aprendido com a história dos super-heróis, eu acho que ele tinha todos os elementinhos, principalmente falando do Homem-Aranha, que eu sentia que nunca tinha sido representado da forma que eu, que sou um leitor de longa data do Homem-Aranha, nunca tinha visto ele daquela forma que os quadrinhos colocavam. E o Tom Holland tinha acertado pra mim de uma forma magnífica. Eu acho que esse filme, ele dá a sequência àquela excelência. E não somente nisso, e aí eu jogo de volta pro Beto, mas no situar do universo Marvel, apesar de ser um personagem que se diminui o tempo todo, né? Essa é a brincadeira. Pô, galera, eu sou só um amigo da vizinhança, eu não posso combater inimigos interdimensionais. Cata aí o Thor, cata a Capitã Marvel e tal. O filme tem essa responsabilidade de mostrar como que o mundo está seguindo. Eu achei isso muito bem feito. Você também achou, Beto? Cara, eu tô contigo. Eu achei o filme maneiro pra caralho, velho. Pra caralho, Eu gostei muito do filme. E esse negócio que você tá falando do Homem-Aranha é muito maneiro, porque eles não perdem a essência do Homem-Aranha, ela tá lá o tempo todo, mas ao mesmo tempo você percebe que estão colocando um peso nas costas dele, uma responsabilidade que vem sendo construída lá. O Tony Stark é muito presente nesse filme, e ele é muito presente de uma forma muito legal, não é tipo forçando a barra, olha, estamos aqui tentando ainda ganhar dinheiro em cima do Tony Stark. Não, faz todo sentido a parada e faz todo sentido com a jornada do Homem-Aranha. You're here because we want the best. Ô Vivi, e aí citando pro Didi e pra audiência, que a gente não vai fazer spoilers pesados, mas a ciência de que o Mistério é o vilão disfarçado no filme, creio que seja de conhecimento mínimo das pessoas que acompanham o MRG, pelo menos esse universo aqui. Mas no filme, Vivi, o Mistério, ele é apresentado a princípio como um herói. Ele tá ali pra ajudar e tal, e enfim. Mas eu, enquanto leitor de quadrinhos, não consegui em momento algum, eu não digo que isso tá errado no filme, mas é uma consequência, né? Eu não consegui me desligar desse conhecimento. Então, eu fiquei o tempo todo, tipo assim, tá, agora ele vai revelar. Agora ele revela que ele revelou. Agora. Eu também. E, né, Beto? Aí quando ele revelou, eu falei, tá bom, agora ele é o vilão e tal. Mas, Afonso, rapidinho, até a Vivi fala sobre isso, que eu quero muito a opinião de vocês. Que cena fodida da revelação, hein? Muito boa, mas eu queria saber, assim, claro, se a Vivi gostou, mas se ela conseguiu se desligar disso e embarcar no Jake Gyllenhaal Mistério como herói até que ele se revelasse. Eu acho que é proposital. Eles não querem que você compre a ideia de que ele é um herói de verdade. Eu acho que você tá sempre ali algum tom que é pra você, opa, isso aqui é too much. Então deve ter alguma coisa escondida na manga. Tanto que quando ele tá conversando no bar, vamos beber, vamos falar alguma coisa, a gente que não sabe, quer dizer, eu já meio que sabia pelo trailer, mas a gente que não sabe teoricamente, tá esperando alguma coisa ali
aquela cena se estende de uma forma que tá te propondo isso. Falou, opa, vai acontecer uma virada aí. Cadê essa virada? E é agora, né? Nesse bar que vai acontecer. Então eu já tava esperando por isso também. Mas não achei que isso também tenha sido ruim. Eu acho que foi ótimo. Eles, no início do filme, tudo parecia um circo, né? Um espetáculo. E aí, quando corta o espetáculo, é quando ele diz quem ele realmente é, até o tom do filme muda um pouco. Fica um pouco mais sério. Dizendo assim, agora começou. Mas, Vivi, eu fui com pessoas que não conhecem nada de quadrinhos, assim, sabe? Não tem nada a ver com o mundo nerd, elas só gostam dos Vingadores. E a virada surpreendeu. E eu confesso que eu fiquei, ao longo do tempo, me perguntando assim, pô, será que eles vão tratar o cara como herói? Porque eu parei de ver trailer, eu parei de ver essas coisas, porque hoje em dia entrega tudo sobre os filmes, né? Então eu falei assim, cara, será que eles vão tratar como herói? Será que eles vão... Pô, legal isso, tá ficando legal. Só que eu concordo com você, o desenrolar da cena do bar, você fala assim, cara, isso tá muito grande, muito rápido. É aqui que vai acontecer alguma coisa. Só que eu achei... Aí, Afonso, até tu me diz, cara, porque eu achei que nessa cena eles não só expõem o vilão, como o plano infalível do vilão. Só que, caralho, ficou super bem colocado, assim, ficou super quadrinhos, mas não ficou tipo, eu sou o vilão do mal, expondo o plano. Não, ele começou a juntar pontas pra fazer sentido. Aí tu fala assim, caralho, velho, que coisa bem feita. Concordo, Beto, concordo, Vivi. Podia ter ido pra um lado super cebolinha revelando o plano infalível. Eu acho que tem que ter um pouco desse tom, porque o vilão de quadrinho tem que ter um pouquinho dessa loucura, né, do lado cômico? Do lado cômico, do lado caricato um pouquinho, né, do egocentrismo que foi pro lado psicótico, realmente. Mas, ao mesmo tempo, tem um contexto que obriga não, mas permite que ele faça o discurso. As pessoas pedem discurso, sacou? Essa cena é muito foda, cara. É verdade. Você vai ser o próximo Homem de Ferro. Eu não tenho tempo, eu tô muito ocupado fazendo o trabalho de vocês. Brincadeira! Vão trabalhando direito aí, porque eu vou sair de férias. Uma pergunta agora importante. Pô, a gente saiu do último ato dos Vingadores, né? Onde foi realmente uma catástrofe, onde você fechou aquele arco todo inicial, a jornada que vem desde do segundo filme, que é do Thanos e tudo mais, um dos maiores vilões da Marvel, balará, muito legal. E a questão é, esse filme do Homem-Aranha, você percebe que algo aconteceu no universo, naquele mundo criado? Então, cara, eles deixam claro que tudo aquilo aconteceu no Ultimato, que o Thanos instalou o dedinho, que as pessoas sumiram e depois elas voltaram. Tanto que isso é explicado no início do filme, que 5 anos depois as pessoas estão mais velhas, as que ficaram, né, na Terra, e as que sumiram e voltaram estão com a mesma idade. Isso é uma questão na escola, porque as pessoas mais velhas já não estão mais na mesma turma. E tudo mudou, né? As pessoas estão mais velhas, já não estão mais andando junto. E quem voltou, que é o Homem-Aranha, a Mary Jane e o amiguinho do Homem-Aranha, que eu esqueci o nome dele agora. Gordinho. Que é o Gordinho. A gente sempre fala que é o Gordinho, que vacilo. Mas ele é gordinho, a gente vai negar que ele é gordinho. Mas eu esqueci o nome dele, é um absurdo. Não, mas chama de Gordinho porque é legal. Tem o Gordinho, tem todos os estilos, eles são muito naturais ao inserir uma pluralidade cultural de uma forma muito legal, né, cara? Agora, gordura é cultura. O universo sabe de tudo que aconteceu, então eles estão vivendo depois disso. O meu medo, quando eu comecei a assistir, foi que esse Homem-Aranha esse filme, né, o Homem-Aranha novo, estivesse uma sombra do Ultimato e que não conseguisse sair dessa sombra e as pessoas ficassem ainda com o Ultimato na cabeça. Mas não, ele conseguiu. Eu achei que foi tão genial o tom que eles deram pro vilão, o tom que eles deram pro filme, que sobrepôs. Assim, ele saiu um pouco dessa sombra e se fez como um filme solo, né? Tipo, olha só, gente, aconteceu isso, tá aqui, agora vamos contar a história nova do Homem-Aranha na escola. Lembrando que é um filme de high school. Mas eles conversam, assim, uma parada assim, pô, cara, vocês passaram mó tempão, tá grande. What the hell is going on? Essa questão de world building, ela é muito bem marteladinha, parafusadinha, no sentido de que, tipo, economia, cultura, artes, tudo agora está afetado pelo que eles chamam de blip. Então, realmente, você vê que estamos, de certa maneira, sob a sombra, sim, do Ultimato, porque senão seria mal feito se não tivesse, mas concordando com a Vivi, acho que o Beto concordou também, mesmo estando à sombra, é uma sombra muito bem projetada, porque o filme consegue encontrar a sua identidade. A sua própria voz, concordo.
Uma pergunta. Quando se pensa em Homem-Aranha, se pensa, dentre muitos elementos clássicos, muita ação, aventura e alegria. E tem tudo isso. Tem tudo isso no filme. Mas tem uma coisa também que é muito importante, outro check do Homem-Aranha, que é o fator emocional. E a Vivi lembrou que é um high school movie, Didi. E principalmente de summer, de verão. Exato. Porque, Didi, e ouvintes aí, o Homem-Aranha, ele aqui, a gente tem que lembrar que ele tem 16 para 17 anos. E ele tá, como a gente falou, ele tá apaixonado pela MJ. Tem gente que defende que ela não é a Mary Jane obrigatoriamente, mas, né, é só uma desculpa pra dizer que é, mas calma, né, tal. Mas ele tá apaixonado pela MJ e tal, e não sabe o que falar. E eu achei que essa tradução da dificuldade do amor adolescente foi muito, muito bem feita. Eu me identifiquei bastante. Era um período muito awkward, né? Muito, caraca, o que eu falo? O cara, ele pode socar uma parede, né? E como disse lá o Nick Fury, bitch, you've been to space. E você não consegue falar com a menina que você gosta, que pra gente viver o Diogo não, o Diogo era foda no colégio. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Mas eu e o Beto era até muito melhor do que eu, até, mas era muito difícil falar com as garotas, assim, e mostra esse momento inadequado e ele meio que, a coisa entre ser um garoto e ser um homem, né, não deixa de ser uma alegoria, tipo, você vai salvar o mundo ou você vai querer sair pra beijar a menininha, meu irmão? E aí, né? Eu achei legal isso pra caramba. Mas também existe essa dualidade do Homem-Aranha de querer viver uma vida normal e ao mesmo tempo ele ter esse dever, não só pelo Nick Fury, pela família, mas pelo mundo, por ele, enfim. Então eu acho que isso fica bem claro no filme, que ele fica dividido, mas ao mesmo tempo que ele tá dividido, eu não percebi ele tomando uma decisão. Eu não acho que ele tem ainda, o ciclo dele ainda não acabou, óbvio, ainda vai ter o terceiro vindo aí. Então ele ainda continua naquela de o que eu faço em relação a Mary Jane, o que eu faço em relação ao Homem-Aranha, porque agora ele tem essa ideia de que ele tem que assumir o manto do Homem de Ferro, ele ainda não entendeu direito que não é exatamente esse manto que ele tem que assumir, que ele tem que encontrar o próprio Homem-Aranha, não o novo Homem de Ferro, e isso ainda tá em discussão pra ele mesmo. E o que eu acho que é mais genial do mundo, assim, aí eu acho que é um pouco da Marvel em cima da Sony, no final do filme, são os últimos, é a cena pós-crédito que eu não posso falar, que é spoiler. Não mas cara, eu gritei. Essa cena, eu também. Eu fiquei muito feliz com essa cena. Existe uma cena lá no primeiro filme do Homem de Ferro que ela marca o começo de tudo que a gente viu até o Ultimato. É fodaço isso. Agora, eles fazem a mesma coisa, só que de uma forma em que é do personagem Homem-Aranha. Então, você vê o mesmo caminho sendo seguido, ele sendo colocado na mesma posição, só que agora é um outro personagem que vai ser colocado, é um outro background, é uma outra história e é uma outra personalidade que vai ser trabalhada. Essa cena pós-crédito, ela é muito foda. Olha, poucas vezes eu acho legal ficar no cinema pra ver cena pós-crédito. As duas desse filme, pra quem gosta do universo Marvel, elas falam muita coisa, velho. Muita coisa. E é muito foda e traz um personagem que a gente achou injustiçado ao longo do tempo, um ator injustiçado. Uma das cenas pós-crédito eu achei boboquinha. Achei, cara, sério que era isso? Beleza. Mas aí essas coisas acontecem nesse universo Marvel do cinema. Ele foi uma pergunta muito importante, porque assim, o Homem-Aranha ele é conhecido como o herói do bairro, né? O herói da vizinhança, o herói bem bairrista, que tecnicamente ele não teria poderes para ameaças maiores, nem coisas assim. Então ele sempre ficou realmente restrito muito àquela vizinhança dele, nunca foi muito de sair. Obviamente no quadrinho isso já aconteceu e tal, e eles davam um jeito de que ele lutasse. Mas a essência do Homem-Aranha é proteger realmente ali o bairro dele, a cidade dele, exato. E, porra, essa nova leva de filmes, eles deixam na cara de você que ele está cada vez mais se distanciando desse conceito. O nome do filme já deixa claro isso, né? Tipo, primeiro é o Homecoming, depois é o Far From Home, blá blá blá. E todos os filmes do Homem-Aranha do Tom Holland, ele está viajando. Todos os filmes. Ele vai pra Washington, e agora ele vai pra Londres. É tipo, caralho, a única coisa que o Homem-Aranha fazia nos quadrinhos e que ele não faz de jeito nenhum é tomar conta da porra da vizinhança. Eu acho que aí tem uma questão que é a seguinte, eu até, por acaso, eu fui assistir com o Guilherme Briggs. Guilherme Briggs, abraço pra Guilherme Briggs. Oi, Guilherme! Estava conosco no cinema com sua esposa e no pós-filme ficamos debatendo, uma das coisas foi essa. E eu comentei com ele que eu acho que a gente não pode desconsiderar que os outros filmes do Homem-Aranha, com o Tobey Maguire, né, e com o outro, o Coldplay lá, o Peter Parker Coldplay e tal, eles ainda fazem parte
do nosso imaginário, né? Até para pessoas mais novas que assistiram na época, eles ainda lembram. Então, assim, se você ficar no clássico Homem-Aranha em Nova York, resolvendo problemas em Nova York, que é a essência do personagem, olha que eu sou o cara que tá sempre puxando pra estrutura, você meio que vai chover no molhado. Tipo, beleza, cara, mais uma vez estamos em Nova York, com uma grande ameaça em Nova York. Então, acho que é uma coisa interessante de você, além de tirar o personagem do lugar que ele tá acostumado, opa, e agora? Como é que você vai se virar? É um lugar que não tem tanto prédio pra você se pendurar e tal, e coisa assim. Você traz um respiro interessante pra uma franquia que eu acho que precisava justamente disso. Muito bem, queridos amigos, demos essa viajada aqui pela história do Homem-Aranha, pelas aventuras do Teioso, e voltamos agora para casa, como muito bem dito por Dona Vivi Malray, e vamos começar aqui por Afonso Solano, que me pareceu menos empolgado. Eu? Parecia? Não sei se eu tô interpretando errado, se a sua emoção não tá transparecendo da maneira que você quer, ou se eu só tô certo. Mas Afonso Solano, de 0 a 5 robôs gigantes, essa escala precisa e assertiva. Por favor, quantos robôs gigantes você dá para Homem-Aranha alguma coisa de casa? Isso. Pois é. Como é que era o não tinha o Batman Does Europe. Give it to me, Daddy. Agora tem Spider-Man Does Europe. Olha, toda essa pirotecnia aí não seria suficiente para um bom filme, um excelente filme, eu digo, se os atores e atrizes não sustentassem, né? E então, assim, o Tom Holland, pra mim, ele é o melhor Homem-Aranha de todos. Realmente, como eu comentei aí, ele traz o espírito do Homem-Aranha brincalhão. Ele ainda tá num período muito mais inseguro do que o Homem-Aranha depois, que eu diria que é o maior período do Homem-Aranha, ali na faixa de 25 a 35 anos, né? Na transição dele pra faculdade, depois emprego e tal. Aqui ele tá bem novinho. Mas ele é o Homem-Aranha. Ele é o Homem-Aranha que eu cresci lendo e ainda leio as histórias. E o ator é muito bom na parte de ação e na parte emocional. Os professores são muito engraçados, a turma dele é muito engraçada, todo mundo, a questão dessa coisa do high school movie é muito bem construidinha, você se sente ali naquele período realmente esquisito, como eu comentei, e eu gostei bastante dessa nova MJ. Ela é o oposto da MJ clássica, né? Ela é meio esquisitinha, ela tem esse humor negro e tal. Eu gostei bastante dela. Ainda que eu gostasse da Mary Jane original. Não, lembrando que a Mary Jane, ela já era um personagem que veio para quebrar um padrão de donzela, de certa maneira, né? Que a gente teve no primeiro arco do Homem-Aranha, que era aquela lourinha aí. Esqueci o nome dela. Gwen. Porque o primeiro par romântico do Homem-Aranha era a Gwen Stacy, e a Mary Jane ela veio justamente pra dar uma sacudida na parada, porque ela era ruiva. Dizem os fãs que o grande amor dele é a Gwen Stacy, não a Mary Jane. Eu digo isso, eu acho. Mas há quem diga também que só é o grande amor porque morreu antes de tudo estragar, igual o Romeu e Julieta, né? Mas essa é uma visão feia do amor, e aqui não. Aqui o amor, ele prevalece desse filme do Homem-Aranha. Mas eu ia lembrar o seguinte, que apesar de eu ter gostado dessa Mary Jane, tem muita gente que não gostou, e eu acho que as pessoas precisam respeitar as pessoas que não gostam dessa MJ, sem precisar recorrer ao argumento aqui mal colocado, de chamar a pessoa de machista ou racista, porque a pessoa não gostou da nova MJ. As pessoas podem simplesmente não curtir a atriz, achar que ela não combinou, etc. E, pasmem, não serem monstros por isso. Really? Aconteceu agora recente também com a mudança da Ariel, da Pequena Sereia original ruiva, pra atriz nova que é negra. E aí as pessoas que... Eu tô tirando, evidentemente, os cuzões, né? Que são racistas, que são a minoria de sempre. Mas as pessoas que reclamaram acabam sendo, né, pintadas com esse grande pincel do racismo. Eu acho que, assim, a gente tem que pensar que para certas pessoas, alguns personagens, eles são icônicos. E elas têm o direito de se identificar emocionalmente com isso. É tipo trocarem a sua mãe por uma madrasta. Tipo, você cresceu com aquela pessoa, ela tem uma identificação com você você tá falando de arte. Você tem direito de preferir aquela pessoa que te criou e sentir um estranhamento com a outra que foi colocada naquele lugar. Não quer dizer que você, entendeu? Odeie tudo que a outra pessoa represente, e etnia e o caralho. Eu acho que acaba virando, como a maioria das discussões na internet,
muito bobocas, e achei importante trazer isso. Mas ela sustenta, agora falando do encerramento, ela sustenta muito bem, ela carrega justamente a segurança e a insegurança que o Tom Holland está tentando encontrar, e você sai do filme com um sorrisão, cara. Acho que você termina o filme tipo, caramba, que aventura pra cima, quero mais desse Homem-Aranha. Eu fico feliz que a Sony e a Marvel conseguiram apertar as mãos e nos apresentarem esse filme que eu dou 4.5 robots gigantes. Roberto Luque Estrada, você que a gente tem certeza que vai dar uma nota baixa para Homem-Aranha de estante de casa. Você vai achar algum problema agora, você vai achar algum manche no final de tudo. Então, de 0 a 5 robôs gigantes, qual o seu robô gigante? Cara, eu vou te falar. O que mais me deu medo foi quando você fala assim, cara, vai de novo abordar aquele mundo adolescente e vai ficar uma coisa meio chata. Só que, na verdade, Diogo, é tão raro a gente ver os problemas adolescentes serem abordados de uma forma simples, sabe? Sem levantar a questão de que depressão é um problema de hoje, sem levantar a questão de que as pessoas não conseguem se relacionar. Não, a gente vê mais de um relacionamento no filme sendo levados, sendo criados. Você vê a imaturidade sendo chamada de maturidade, que é muito legal, a descoberta, sabe? Você vê um monte de coisa sendo tão bem feita e de uma forma tão suave. O filme, ele é todo pra cima, até no momento mais denso do filme. E, porra, a gente nem falou, mas assim, caralho, que cenas fodas quando o mistério tá sendo mistério, sabe? Quando ele tá levando o Homem-Aranha pra uma outra realidade, e a forma como o filme tá o tempo todo fazendo você se questionar, falando assim, não, peraí, então isso é ilusão, isso é verdade, e aonde ele quebra a ilusão é muito legal. Acho que a grande conclusão dessa coisa da ilusão, eu gostei, foi uma cena que me impactou. Falei assim, caralho, foda, Homem-Aranha foda e tal, não sei o quê. E a brincadeira, cara, a brincadeira, o personagem ali, ele não tá tipo, olha, vamos escurecer a alma do Homem-Aranha nesse momento. Não, existe um peso, existe uma responsabilidade, você compreende o tamanho da responsa que ele vai ter que assumir, só que você vê isso acontecer de forma natural. Você vê o personagem continuar mantendo as características dele, sendo um cara engraçado, um cara que brinca, um cara que faz piada. O filme em torno dele parece que carrega a visão dele de mundo o tempo todo. Então, Diogo, eu vou te falar, eu não tenho o que reclamar do filme. Olha, posso então te ajudar, Beto, a ser o Beto que todo mundo quer? Manda pra mim. Mas não que a gente precisa. Não, mas a gente, às vezes, né, não quer o que a gente precisa, a gente quer o que a gente quer, que nem uma criança mimada. É isso aí, esse é o mundo de hoje. Uma coisa que me fez não dar, por exemplo, um perfeito 5, apesar de eu não gostar de dar número e tal, mas sou obrigado por contrato, Vivi Maureen, a dar aqui nota. Caramba. É que a ameaça, ela quando é apresentada a nós e ao Peter Parker e ao Nick Fury e a Maria Hill, ela é uma ameaça de nível apocalíptico. Nível apocalíptico, velho. Não é tipo, entendeu? Elementais que, velho, Diogo, é um bagulho assim, meu irmão, se a gente não conseguir resolver, o mundo vai acabar. Nível Thanos. É uma ameaça nível Vingadores. Eles falam isso no filme. Mas é um pouco mais, porque, ok, é Vingadores, claro, porque eles lidam com ameaças globais, mas é tipo assim, Diogo, se eles não conseguirem resolver, os bichos, eles vão acabar com o planeta como fizeram com o planeta do Jake Gyllenhaal, o Mistério. O Mistério fala, eles acabaram com o meu planeta, eu sou um fugitivo, sacou? Matou todo mundo. E aí, quando se é apresentado pro Homem-Aranha, é claro que ele fala, meu irmão, porra, eu não sou o cara pro trabalho. Cadê a capitã Cigano Igor Marvel? Não fala dela, não sei. Cadê o Thor? Não dá, inacessível. Cadê o Dr. Stan? Ninguém sabe. Só que, velho, desculpa. Não importa o que você esteja fazendo. Se a ameaça é nível apocalipse, você para o que você está fazendo dentro da realidade ali, da estrutura que o filme nos apresenta, e você vem salvar o mundo. E aí, velho, você vai confiar o destino do mundo num guri de 16 anos que solta teia e num cara estranho que solta pum verde? Eu achei, entendeu? Eu achei meio... velho, desculpa. Não comprei. Então... Afonso, eu concordo com isso que você tá falando, mas ao mesmo tempo eu acho assim, primeiro que a confiança no guri, né, você vê que o tempo todo no filme, ela tá justificada por uma coisa, e eu tô forçando a barra pra fazer valer a pena. Ela tá justificada por
Cara, esse cara é a escolha do Tony Stark para ser o grande líder dos Vingadores. E isso não é escondido no filme. Então, assim... Não, isso é legal. Ele não é só um carinha. A escolha dele é, tipo assim, ele é o cara que consegue segurar essa responsabilidade. Ele só precisa passar pelos passos ainda e aprender como vai chegar lá. E eu acho que, a exemplo da primeira fase, segunda, sei lá, do universo Marvel, eles sempre, com erros, óbvio, mas justificam assim, ó, não dá pra chamar todo mundo porque cada um tá na sua funçãozinha. E aí depois, lá na frente, quando a gente tiver num sei lá, 5º filme do Homem-Formiga, a gente vai ver aquela timeline e vai falar, nesse momento que tava acontecendo a ameaça do mistério, não sei quem tava ali, não sei quem tava ali. Mas sim, eu concordo com você. É uma ameaça muito grandiosa quando ela se apresenta. Inclusive, ela apresenta multiverso. Então é uma parada assim, reúne todo mundo que tem uma informação nova aí que é bizarra. Mas, cara, isso não desmereceu pra mim, porque eu achei que o tom de quadrinhos do filme, sim, ele segura eu acreditar nessas coisas, eu suspender algumas crenças de realidade que eu precisava ter. Então, cara, eu dou 4.5 robôs gigantes pro filme, tô contigo, vou de mão dada, só porque eu não tenho que criticar, mas eu não acho que é perfeito, tá ligado? Dá pra melhorar. Viva Ray, de 0 a 5 robôs gigantes, quantos robôs gigantes você dá para Homem-Aranha Longe de Casa? Eu vou ter que dividir minha nota em duas. Em duas partes. É porque eu acho que o Tom Holland merece uma nota separada e o filme merece outra. O Tom Holland, quando ele entra em cena, eu acho que ele é tão carismático, mas tão carismático, que mesmo que a cena tenha problemas e eu teria que parar pra analisar friamente as cenas separadas, ele não deixa isso transparecer de tão foda que ele é. Tanto que quando ele não tá em cena, eu sinto um pouquinho falta dele. Eu lembro que no primeiro Homecoming, quando eu também esqueço o nome em português, quando tinha um Abutre lá sozinho com os capangas dele, era uma coisa. Era tipo aquele momento de eu pegar o chiclete na bolsa. Aí quando tinha o Tom Holland com ele em cena, ele se tornava um outro personagem pra mim, o Abutre. Ele ganhava uma outra carga. E eu acho que o Tom Holland faz isso com as pessoas nos filmes em geral, até no Vingadores. Então pra ele eu dou 5 robôs gigantes, porque ele merece todos os robôs gigantes possíveis. Nossa! Agora o filme, então, eu me diverti do início ao fim. Eu acho que é um puta filme de high school, summer, verão, né, pra galera, assim, de férias. E não só isso, como super-herói, ele se supera, principalmente porque eu tava pensando naquela coisa do Ultimato, e ele tá à sombra do Ultimato e não conseguir superar no sentido assim, né, de todo mundo não conseguir pensar no filme e pensar só no que aconteceu no Ultimato. E ele tem uma voz própria ali. E é nítido, né, porque essa responsabilidade, ele foi o próximo filme, ele era o primeiro filme do universo Marvel após os Vingadores Ultimato, ou seja, caralho, tem uma carga agressiva ali em cima dele. E agora, o que vai ser? Qual é a próxima parada que a gente vai enfrentar? Só concordando aí com você, cara, porque realmente é pesado isso, difícil. É uma puta responsabilidade, concordo. E eles conseguiram bater isso tranquilo, com a ajuda do Tom Holland, de novo, eu repito, mas conseguem. E o que eu mais gostei na parte de romance adolescente, drama adolescente, que vocês já falaram, e eu concordo com tudo que vocês disseram, tanto com a Afonso quanto o Beto, do drama adolescente, do romance, como é difícil falar pra Mary Jane, mas foi comparar o romance que é um pouco mais fixado, mais obsessivo, digamos assim, mas no bom sentido da palavra, tá? Do Homem-Aranha pela Mary Jane, o Peter Parker pela Mary Jane, e também do amigo dele com aquela outra lourinha, que eu esqueci o nome, que são os dois campos que você tem pra trabalhar o romance adolescente. Um que é muito fluido, né? Aquela coisa que acontece numa viagem de escola e você passa a se apaixonar pelo garoto e o garoto pela menina e eles têm um fling, uma coisinha e no final acaba, porque tipo, foi só durante a viagem e não é exatamente bem o que eu queria, assim, era só uma impressão. E a parte do Peter Parker que não, que ele realmente é apaixonado pela Mary Jane há um tempo, não é de ontem, ele já gosta dela há um tempinho, mesmo que ele tenha descoberto recentemente o quanto é forte, você vê ali que sempre existiu alguma coisinha. Então, tem essas duas partes que trabalham muito bem. E o principal pra mim, que é mostrar que o Peter Parker, apesar de tudo, ele é muito ingênuo, né? Então, ele pode ter ido pro espaço, ele pode ter feito um monte de coisa lá com os Vingadores em termos de responsabilidade, mas ele continua sendo um garoto. Ele é ingênuo. E isso é bem demonstrado quando ele fala com o Jake lá, com o Mistério, e meio que entrega tudo pro Mistério só porque o Mistério faz uma boa
situação na frente dele. E ele fala, porra, esse cara é foda. Esse cara é uma boa pessoa. Então ele não consegue ainda identificar que, porra, ele pode estar sendo falso pra conseguir algo de mim. E ao longo do filme ele vai desenvolvendo isso. Você vê que ele não é mais tão ingênuo, principalmente com a virada do filme da cena pós-crédito. É agora mesmo que ele vai largar a ingenuidade dele, mas ele finalmente vai deixar isso de lado, crescer, não só com o personagem, mas, né, de ganhar uma nova visão dele mesmo e sair da sombra do Tony Stark, do Homem de Ferro, que eu acho que pra ele é o principal. Então acho que isso tudo ficou muito claro pra mim no filme, eles mandaram muito bem, fizeram tudo muito redondinho. E uma coisa também que eu concordo com o Afonso é que é too much. Eles mostram os monstros e o Jake, o mistério, veio pra falar dos monstros como se fosse o fim do mundo, de fato. E aquilo é comprado de uma forma muito fácil. O próprio Homem-Aranha questiona, ele falou, porra, como o Afonso falou, por que vocês não trouxeram as outras pessoas que podem lidar com isso melhor do que eu? Mas te fica por isso mesmo. Só que a cena pós-crédito que o Afonso achou boboca, que eu acho que é muito importante justamente pra esse que parece ser um furo do filme, é mostrar que não é exatamente o que parece. What are you doing? Mas então a nota fechamos, muito divertido, e eu dou 4.75.